Bom dia, igreja. Eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, papai querido. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia. Aqui estamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para te agradecer por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por estabelecer em nossas vidas. Obrigado por despertarmos, abrir nossos olhos e contemplar as maravilhas que o Senhor nos criou. Obrigado, papai querido, pela nossa família, pelas nossas parentelas, pelos amigos e até mesmo aos inimigos. Obrigado por estarmos aqui, Pai, de pé, fortes, para mais um dia que preparastes para nós. Toma toda essa família do WhatsApp, tome toda essa família, tome toda essa vizinhança, essa nação, essa terra em tuas mãos, Senhor. E venha dar a cada um de nós a nossa porção. E venha também, Senhor, nos libertar, nos curar, nos corrigir dos nossos maus atos, Senhor. Que o Senhor venha nos preparar para que nós venhamos a ser melhores do que já somos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então vamos aqui na palavra que está no livro de Atos 9, a partir do versos 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Amém, igreja? Soberano e amado Deus, que Deus nos dê, Pai, ali a sabedoria que o Senhor venha falar grandemente na boca de tua serva, que não seja palavras de mim mesma, mas seja palavras diretamente do seu trono, para que nós venhamos a meditar e refletir. Aleluia. Aqui, quando o Senhor ele vem falando de Tabita, Dorcas. Dorcas era uma mulher que costurava, fazia túnicas, fazia vestidos, fazia um monte de coisa, dava esmola. Então, muita gente ali procurava a Dorcas para tais tarefas. Procuravam Dorcas para costurar, procurava Dorcas para bordar, para fazer a comida, para fazer entregar as cestas básicas, as quentinhas, enfim. Então, Dorcas era muito solicitada, porque Dorcas era uma mulher que era ali sempre servia o seu próximo. Só que Dorcas, trabalhando demais, Dorcas começou a sentir dores, sentir doente, ficar doente. Então Dorcas começou a enfraquecer e ficar doente. Então ali as pessoas ficaram olhando e Dorcas ali já não se sentia bem mais, já não estava fazendo as tarefas como de modo fazia todos os dias, pelo que dava conta, sempre deixava algo a fazer. Aí começaram a notar e ver que Dorcas não estavam bem. Mas ali muita gente não perguntava: Dorcas, como é que você tá? Oi, como é que você tá? Ninguém mandava ali um beijo. Dorcas, oi, Dorcas, beijo. Então, se Dorcas não aparecia, ninguém procurava saber se Dorcas estava bem ou não. Só queriam saber se Dorcas estava ali para fazer as tarefas pelo qual ela fazia sempre. Aí aconteceu que Dorcas adoeceu e morreu. Quando Dorcas veio a morrer, né? Elas a lavaram, colocaram no cenáculo e ali ficaram pensando o que as mulheres e toda aquela população. Quem vai dar nossas cestas básicas agora? Quem vai arrecadar alimento para fazer cesta básica para nós? Quem vai fazer comida para nós agora? Quem vai fazer as túnicas e os vestidos e os bordados? Porque Dorcas havia morrido. Então, e muitas vezes, nós somos tão úteis, cheios de tarefas, fazendo muitas coisas para as pessoas, e muitas das vezes as pessoas não nos notam, mas nota só o que fazemos. Nota só o que estamos ali para servi-lo. Mas quando aquilo deixa de acontecer, ele começa ou ela começa a notar você, a me notar, porque você não apareceu para tal tarefa, porque você ficou doente. Nossa, fulano sumiu, não veio aqui fazer tal coisa, o que será que aconteceu?
Aí o pessoal, aí um fala, não sei, não fiquei sabendo. Mas ninguém vem saber o que você está passando, se você está precisando de alguma coisa, se você não está. Então nós precisamos nos policiar e verificar todas as coisas que Deus quer realmente que façamos e ali em tarefas e nas medidas. Então por isso que temos que colocar na direção do Senhor. Senhor, realmente é isso mesmo que o Senhor quer que eu venha fazer? Então, porque quando ali Satanás, ele lança as coisas e você vai, você faz, mas as pessoas não a reconhecem, não o reconhecem pelos seus feitos, só reconhece aquilo que você fez, mas quando você deixa de fazer, eles notam que você não estava lá. Mas muitas das vezes você está lá, no meio daquela multidão, ninguém nota você. Mas se não apareceu as coisas que você costumava fazer, fulana não está aqui, não que notaram a sua ausência, notaram que não houve o que você costumava fazer, que eram as túnicas, os vestidos, as quentinhas e as entregas de alimentos. Entendeu? Então nós precisamos, sim, ser notáveis por pessoas pelo que nós somos e não pelo que você faz. Você está me entendendo? Porque a pessoa tem que gostar de você pelo que você é e não pelo que você faz a ela. Porque enquanto você está servindo ela está precisando de seus favores, ela está ali, ao seu lado, sempre te procurando. Porque quando ela deixa de precisar dos seus favores, ela te esquece, ela não te procura mais. E muitas das vezes, quando vê você ao passar na rua ou em algum lugar, e se o seu semblante estiver abatido, ela muda de caminho para não ouvir as suas queixas e nem fazer o favor das suas necessidades e das minhas necessidades. Eu sei porque eu já vivi muito isso, viu? E ainda vivo, viu? Então, é assim. Então, as pessoas, nós temos que aprender a demonstrar o que somos para as pessoas venham a nos ter, gostar de nós, sentir a nossa falta pelo que nós somos e não pelo que você dá. Por isso que ali eu sempre falo para as pessoas, não compre, não fica ali oferecendo isso e aquilo para comprar as pessoas, não. Porque quando você fala a elas a verdade, a realidade, você pode reparar que o semblante dela muda. Porque quando você fala para ela, eu não vou fazer mais tal coisa, porque é assim, o semblante dela muda. Por quê? Porque você deixou de ser escrava dela, escravo dele. Você está me entendendo? Você parou de ser o escravo da patotinha, o escravo da multidão, o escravo da nação. Porque o Senhor tirou os cestos dos meus e dos seus ombros. Então ele tirou você da terra do Egito com mão forte e você já não é mais escravo de ninguém. Você é servo e serva de Deus. Está me entendendo? Como também eu sou. Então é isso que nós temos que ver. Mas quando Dorca veio a falecer e ela foi colocada lá no cenáculo, aí o que falaram? Pedro está na cidade, vamos chamá-lo. Aí foram 2 homens chamar a Pedro, para que Pedro viesse para poder ajudar. Quando Pedro chegou ali diante de todo aquele povo, o que o povo falou para Pedro? O povo, por um acaso, virou para Pedro e falou, Pedro, Doca morreu. Ai, Doca estava ali, nós vamos sentir falta de Doca. Doca é uma pessoa que amamos. Não, eles foram mostrar para Pedro assim, ó. Olha as túnicas. Olha as túnicas que Dorca fazia. Olha as túnicas, olha os vestidos que Dorca fazia. Olha lá, Dorca colocava, tá vendo aquelas cestas ali? Era a Dorca que montava, arrecadava alimento. Tá vendo essas marmitas? Tá vendo essas quentinhas? Era ela que montava, fazia as comidas e levava. Tá vendo aquele povo ali que tá ali arrastando, adoentado? Era ela que cuidava. Mas ninguém falou da falta porque amavam a Dorca, mas só o que ela fazia. Assim é com Jesus. Todo mundo quer o que ele pode dar. Todo mundo quer os tesouros escondidos. Só não quer o dono dos tesouros. Tá me entendendo? Porque eu vou jejuar, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí conquista aquilo que foi buscar. Nunca mais você vê a pessoa naquele banco. Cadê fulano? Não veio mais, sumiu, o que será que aconteceu? Pode contar que tá bem, já conseguiu a benção. Porque a pessoa, quando ela tá mal, ela não sai de perto de você, ela fica ali, ó. Ali porque ela sabe que você é o apoio, você é uma pessoa que você tem para dar, como era com Dorca. Então nós precisamos nos policiar e verificar muito isso. Você tá me entendendo? A gente precisa olhar e verificar.
Nós temos que ter ósculo e santo, mas também temos que ser simples como a pomba, sim, mas também temos que ser prudente como a serpente. Você tem que ver o que a pessoa realmente está do seu lado, o que ela vem buscar. Ela vem buscar realmente uma amizade sincera, ela vem buscar realmente a necessidade de estar ali com você porque você faz bem a ela, ou ela só vem buscar aquilo que você pode dar a ela. Porque quando você pôr o seu pote e esvazia, pode contar, a pessoa some. Por quê? Porque ela não era aquela amiga que você esperava que ela fosse. Você tá me entendendo? E ela não gostava de você como você achava que ela gostava ou ele gostava, enfim. Você tá me entendendo? Porque você, enquanto você tinha para oferecer, você era bom, você era boa. Mas depois que você deixou de dar aquilo que ela precisava, acabou. Então, isso daí, o nome disso é ingratidão. Tá me entendendo? Ingratidão. As pessoas só gostam daquilo que você pode oferecer a elas. Mas quando você faz como Dorca. Dorca, ela começou a ver a ingratidão daquele povo. Dorca começou a ver a ingratidão das pessoas dentro da igreja, fora da igreja. E Dorca começou a se cansar, a ficar triste, porque o semblante de Dorca começou a ficar triste, ela começou a se entristecer e ela veio a ficar doente e veio a falecer. Porque quando você está saudável, está bem, e ali você transmite isso para o seu corpo, você está bem. Mas a partir do momento que você fica triste, amargurado, então ali ela foi tomada por uma tristeza e uma amargura, e os seus ossos começaram a enfraquecer e ela começou a ter uma enfermidade, ao qual ela não curou nem nada, mas ela preferiu que morresse. E morreu. E aí, quando ela estava lá, eles vieram para Pedro e aí mostraram para Pedro só o que ela fazia, mas ninguém estava preocupado com Dorca. E Pedro percebeu isso. E muitas das vezes a gente percebe, você percebe quando a pessoa só está do seu lado pelo que você dá. A pessoa só está com você pelo que você faz, mas não pelo que você é. Você está me entendendo? Então a pessoa ela faz isso, ela só está do seu lado pelo que você faz. Então nós temos que prestar atenção. Aqui eu passo muito isso daí. E quando eu vejo que a pessoa também está aproveitando só daquilo que eu posso dar a ela, eu própria ponho o meu joelho no chão e falo para o Senhor, Senhor, se essas pessoas forem pessoas mesmo que vieram para somar amizade comigo, porque gostam realmente de mim e são sinceras comigo, elas ficam. Mas se não forem, eu peço para que o Senhor tire-as da minha vida e dos meus caminhos. Nossa! Se eu não me segurar no joelho, até eu vou embora. Entendeu? Por quê? Porque são pessoas que não eram boas, que pessoas falsas com você. É que nem aquele ditado, né, que fala aí, né? A pessoa, ela só vem ficar do seu lado, ela é que nem sombra. Ela só fica do seu lado no dia de sol, quando você tá brilhando. Fica o céu nebroso, fica ali nebrado o céu, tá ali nublado o céu, tá ali o céu nublado, garoa, névoa, para ver, você vê a sombra, você vê aqueles que tá perto de você, se você tá com dificuldade, ó, é por aqui, Major, se manda. Você tá me entendendo? A pessoa se manda, ela não fica. Agora, quando ela vê e souber que você tá brilhando, aí ela volta. Aí quando você vê a sombra passar, é ela. Aí ela vem e fala, nossa, eu sumi, sabe por quê? Porque me aconteceu isso e aquilo, não quis vir te dar nenhum tipo de problemas, nenhum tipo disso, eu não queria te passar problemas nenhum, não queria te passar dificuldade. Tudo mentira. Ela sumiu porque ela quis se afastar de você, porque você estava se tornando um peso para ela. Tá me entendendo? É dessa maneira, é a realidade, igreja. Eu sei porque eu passo isso, você também passa, e não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não é verdade? Então nós temos que falar e pregar a verdade, porque é a verdade é que nos liberta. Então é dessa maneira. Então o que Dorca fez? Que Pedro fez? Percebeu tudo isso naquelas pessoas, que eles não queriam, eles não estavam preocupados porque Dorca tinha morrido, eles estavam preocupados porque a mulher que fazia tudo isso havia morrido. Quem vai fazer agora? Aí Pedro falou que ele entrou no cenáculo e falou que ele ia orar. Aí todos entraram. O que ele fez? Pôs todo mundo para fora. Igreja, eu quero dar algo aqui para vocês. Tem coisas na sua vida que você não tem que pedir para um orar, outro orar, outro orar. Você não sabe como que está o pensamento da pessoa. Você não sabe se a pessoa, se ela quer ver. Veja bem. Olha só, nossa, Deus pôs algo no meu coração. Eita, papai. Às vezes as pessoas, você fala assim, principalmente se você está com
vida sentimental, profissional, enfim, todas as áreas da sua vida. Você fala para a pessoa assim, me ajuda em oração. Aí a pessoa, ela olha, não, tá assim, vamos orar. Só que você não sabe se a pessoa, ela quer que você conquiste aquilo. Porque talvez se você conquistar, ela fala assim, poxa, eu tenho tanta amizade com ela, porque aí ela quer a sua amizade, mas ela quer você ali, com ela dia e noite, noite e dia. Aí, se eu orar e ela conquistar isso aí, eu vou perder a amizade dela, porque ela vai se afastar de mim por causa do serviço, por causa do que arrumou um namorado, um noivo, um marido. Você tá me entendendo? Então, Pedro percebeu isso e você tem que saber perceber. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser prudentes. Ah, filha, eu, como eu diz outro, eu sou olheira. Eu passo o olho, eu pego no ar. Pego no ar, por isso que o meu apelido era Pita de olhar e ver. Nossa, eu pego no ar. Pode estar até de Ray-Ban, mas eu pego no ar. Não adianta a pessoa estar de Ray-Ban fingindo que não está me vendo, porque eu sei que ela está me olhando. Sabe, eu já olho assim, por quê? Porque eu tenho que ter a perspectiva do Espírito Santo e ele me dá isso daí. Por isso que nós temos que ter olhos, visão de águia. Sabe, eu pego no ar, eu olho assim, eu falo, sabe, então aí onde eu falo, então Deus ele fala para mim, então é raro eu chegar nas pessoas e pedir a elas para orarem para alguma causa, porque aí Deus fala, vai pro joelho, você tem joelho, então você tem joelho, então tem coisa particular da sua vida que você não tem que falar por que você está pedindo oração para a pessoa, porque você não sabe como está o coração dela, de repente ela deve estar com alguma amargura, alguma mágoa, está triste com alguma coisa, se ela está dando uma brecha, Satanás sopra no ouvido dela e ela, ao invés de orar para você com fervor, para você conquistar, a oração dela não sobe ao céu e ainda atrapalha os planos espirituais que está sendo feito para mim e para você. Tá me entendendo? É dessa maneira. Então aqui, quando ele pôs todo mundo para fora, ele percebeu tudo isso no povo. E ele foi orar sozinho. Aí ele pegou, o que ele fez? Pegou a mão de Dorca, olhou Dorca deitada ali, ele pegou a mão de Dorca e ele se lembrou do que Jesus fez. Por isso que é muito interessante nós lembrarmos dos feitos de Jesus para que nós venhamos a fazer em nossa vida. Quando ele chegou na casa de Jairo, Talita, sua filha, estava lá semi-morta. Ela entrou em coma. E aí o que ele fez? Ele foi lá, sentou na cama, ele levou com ele Pedro, Tiago e João. Ele levou os outros 9? Não, porque não estavam preparados para ver o que Jesus ia fazer. Eles iam ser um impedimento para a realização. Mas Jesus, ele não ia poder realizar porque eles estavam impedindo? Não, Jesus ia realizar, mas ele quer mostrar para mim e para você, porque ele é o Senhor dos milagres, eu e você não somos. Então ele estava mostrando para mim e para você que nem todo mundo que está ao seu lado é aqueles que querem ver você de pé. Eles só estão ali, e muitas das vezes para empatar você de seguir. Tá me entendendo? Então tem que pegar a visão. Tem que pegar a visão e tem que ficar ligeiro, espertas. Entendeu? Então o que ele fez? Ele pegou, levou ali para dentro, ficou naquele cenáculo e ele lembrou do que Jesus havia feito na casa de Jairo. Pegou, tomou a mão da filha de Jairo e falou, Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina despertou do coma, porque quando ela despertou, ela abriu a boca como se estivesse dormindo, porque ele falou lá embaixo na multidão, porque sempre a multidão para vir te atrapalhar, ele disse assim, a multidão foi e falou, a menina já está morta. Ele falou, ela dorme. Aí no meio da multidão saiu uma mulher e falou, nós conhecemos a morte, que são aquelas mulheres que são pagas para chorar, sabe? Aquelas ali, tem um nome para elas, mas aquilo lá para mim parece urubu, tudo urubu, fica ali, sabe? Farejando para ir lá ser paga para chorar. Então fica ali torcendo para a pessoa morrer para ela ganhar um dinheiro para ir lá no velório chorar, porque são pagas. Tá bom? Porque se fosse de graça ninguém ia. Mas como é pago, vai lá e faz. Então o que ela falou? Nós conhecemos a morte. Jesus virou para ela e falou, mas eu sou a vida. Entendeu? Pegou? Pega que é de graça. Então ainda que queiram matar o seu sonho, matar o que você está tentando conquistar, e a pessoa falar para você, não vai dar certo, você não vai conseguir por causa disso. Ah, não, mas eu conheço o autor da vida. E o nome dele é Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas, tá? Quebra na emenda. Então você vai conquistar sim, eu vou conquistar sim. Quebra na emenda esses demônios que vêm secar a tua árvore para você não dar fruto. Você tá me entendendo? Porque é dessa maneira. Então o que ele fez? Pegou, tomou as mãos de Tabita e fez os mesmos feitos que Jesus fez. Tabita, levanta-te.
E Tabita levantou e se sentou do lado de Pedro. Olha aí, Jesus, que maravilha! Eita, papai lindo! E ela fez isso. Aí Pedro abriu a porta do cenáculo e mostrou. Aí todo mundo... Ai, Tabita! Ai, meu Deus! Aí você dá uma sumida do cenário, quando você aparece, aí vem o... Aí você pode olhar, o veneno escorre. Não, nem em todos, mas em algum deles. O veneno tá no canto da boca escorrendo. Ai, você voltou, que maravilha! Sabe ali? E aquela coisinha, né? Por isso que nós temos esse dente aqui na boca para segurar essa serpente que chama da língua, sabe? Então, é tudo ali, mas o veneno escorre. Você tá entendendo? Então eles gostavam do que Dorca, Tabita, fazia, chamada Dorca, uma discípula. Então quando você fala assim, tem pessoas que falam, não tem pastora, né? Como foi uma irmã falou que o pastor alegou que não existe pastora, que aí ele fala, aí aqui a Bíblia só fala dos discípulos, né? Mas aqui a minha Bíblia no livro de Atos 9, 39, 36, está dizendo que havia uma discípula e o nome dela é Tabita, Dorca. Não era não, continua o nome dela porque não foi tirado da Bíblia, tá aqui. Então nós temos que ter a visão, temos que ser sábios, temos que ser inteligentes e buscar sim, porque os lobão tá aí. Tem muitos lobos, falso profeta, que estão aí para tirar a minha e a sua fé. Então não permita que eles tirem, mas seja sábio, seja valoroso e muito inteligente para que nós possamos prosseguir. Então foi isso que aconteceu. Mas Pedro, ele teve a visão de ver quem estava ali para realmente orar para que Tabita viesse a se levantar ou só para fazer, porque ele só viu que ele só tinha interesse no que ela podia dar. E assim não é diferente comigo e nem com você. Tem pessoas que só se interessam naquilo que você pode dar a elas. Mas fala para ela, ao contrário, que você não vai fazer mais aquilo para você ver. Presta atenção no semblante. Presta atenção. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Então nós temos que ser sábios e saber o que Deus falou para você. Vai lá e faz tal coisa, vai lá e faz. Você não tem que fazer. Se Deus falou para você, vai lá e conserta a janela, você não tem que consertar a porta. Porque a pessoa vai falar, olha, a janela, nossa, ficou boa, mas eu tô com uma porta que tá também fazendo, tá tendo essa mesma dificuldade a porta. Dá para você consertar? Aí você fala, não, Deus falou que era para mim só consertar a janela. A porta deve ser para outra pessoa. Nossa, mas você faz um trabalho bom. Não, Deus falou que era a janela. Não, você não tem que ir com seus pés, com as suas mãos, fazer aquilo que Deus não te ordenou a fazer. Aí você paga preço, pega a tribulação da pessoa, pega as coisas ruins da pessoa, fica com carga negativa, fica doente e morre. Olha o que aconteceu com Dorca. Dorca era para só fazer as túnicas. Aí o povo começou a pedir, ela começou a fazer comida, começou a fazer cesta básica, mas o trabalho dela era as túnicas do tabernáculo. Tá me entendendo? Aí ela se acarretou de um monte de trabalho, ficou doente e morreu. Entendeu? Então vamos vigiar. Amém, igreja? Hoje o áudio foi para 22 minutos, mas tudo bem, a gente tem que falar aquilo que Deus manda, né? E não o que nós queremos. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã de sexta-feira abençoada. Olha, parece que hoje é sexta-feira 13, né? Aí o mundo fala, olha, sexta-feira 13, o gato preto cruzou a estrada. Ai, oh meu Deus do céu, para mim é dia de sorte. Porque número 13 é do número de Jesus, porque havia 12 discípulos na mesa, com ele era 13. Então, hoje é meu dia de sorte. Oh, glória, aleluia. Beijo para vocês, igreja.